Senhoras e senhores, daremos início, então, ao primeiro painel do dia com o tema Dialogando entre Poderes, Lei 13.467, de 2017, da intenção do legislador à aplicação da lei. Ao final de cada painel, haverá espaço para respostas às perguntas que poderão ser feitas por meio das fichas que encontram-se no material distribuído no credenciamento e devem ser entregues a uma de nossas recepcionistas. Convidamos para compor a mesa o deputado federal Rogério Marinho. Convidamos também o desembargador da 9ª turma do TRT da 3ª Região, João Bosco Pinto Lara. O professor e advogado, especialista em relações do trabalho, Luiz Carlos Amorim Robortella. E o mediador, jornalista Guilherme Queiroz, que participará como mediador em todos os painéis. Então, a reforma trabalhista, no meu ponto de vista, eu acho que ela não veio para retirar nenhum direito. Muito pelo contrário, eu acho que ela veio para atender a nova necessidade do mercado, as novas tendências de mercado, as novas tendências de startup, que é uma delas também, mas eu não vejo como um retrocesso, eu vejo como uma evolução no sentido para o trabalhador. Tudo que vem reforma, tudo que inova, além das pessoas terem um pouco de medo, eu acredito que isso é uma boa mudança para o país, para o trabalhador, para o cidadão. Não, eu acho que já que tem as diversas profissões aí, a gente vem avançando, nesse mundo da tecnologia, esse trabalho que a gente pode fazer de longa distância, eu acho que ela vem para juntar, para somar já a lei que a gente já teve até agora, até o momento. Então, acho que tem muito a crescer, tem muito a acrescentar no que a gente já conquistou. Como esse vídeo aqui era como esse é um seminário para falar de visões, sobre a modernização trabalhista, esse é um vídeo aqui que apresenta algumas visões também do trabalhador em relação à reforma, colhidos espontaneamente aí, da percepção que algumas pessoas têm em relação a essa alteração, essa atualização da CLT. Senhoras e senhores, neste momento, então, com a palavra, o deputado federal Rogério Marinho. Bem, bom dia a todos e a todas. Aqui é Quero saber se eu quero falar ali do púlpito. Eu vou falar lá do púlpito, então. Está aqui um cronômetro para não passar o tempo. Bom, nós fizemos aqui uma apresentação, mas eu vou poupá-los, tá? Vou poupá-los da apresentação e vou deixar aqui à disposição da CNI. Silvia já está de saco cheio de assistir essa apresentação, que já viu lá umas 6 vezes. Então, vamos falar um pouco aqui, até para permitir que o debate flua de uma maneira mais natural, alguns dados aqui que são relevantes, são importantes. Primeiro, agradecer aqui o convite da CNI, o Robson, que não está presente, mas brilhantemente representado aqui, toda a diretoria da CNI, em nome de Furlan, quero saudar a todos, os presidentes da federação, os nossos companheiros aqui de painel, o nosso desembargador, o nosso advogado, enfim, todos aqui presentes. Bem, uma situação que eu acho que é pertinente é que o porquê dessa lei, como é que ela surgiu, qual foi o ambiente que tornou-se propício para que ela fosse aprovada nas 2 casas do Parlamento, e agora, no dia 13 de novembro, quer dizer, estamos próximos, ela vai entrar em vigor. Eu tive vários interlocutores dentro da sociedade, ao longo desse período que antecedeu justamente a votação da lei,
E em todos eles eu sentia uma certa perplexidade, por um lado, e desconfiança, por outro lado, né? Inclusive os nossos interlocutores aqui da própria CNI. Como é que vocês vão conseguir mudar o que está tão consolidado, o que está tão estratificado dentro da sociedade brasileira, e com as corporações tão fortes, né, e não querendo sair do status quo em que a legislação se encontra, com tudo que ela impõe de bom e de ruim. Então, quando o governo manda, em dezembro do ano passado, o projeto de lei para a Câmara, o que foi mandado para a Câmara foi fruto do consenso possível entre as confederações de trabalhadores e de empresários e as centrais sindicais. Houve uma longa jornada de negociações, inclusive com a participação de várias entidades aqui presentes, durante 6 meses, 8 meses, no Ministério do Trabalho, e o que foi possível consensualizar foram 4 ou 5 pontos apenas. Veja que havia muito pouco consenso e muito dissenso, né? Então, lá chegou na Câmara Federal um projeto de lei que tentava dar maior segurança aos acordos e convenções coletivas. Então, esse é o primeiro paradoxo, né? Nós somos um país bastante diferente, né? A própria Constituição brasileira já prevê, num dos seus incisos do artigo 7º, o estímulo, né, aos acordos e convenções coletivas. A CLT fala a respeito do tema, há acórdãos que convalidam essa tese no Tribunal Superior do Trabalho, e, mesmo assim, havia necessidade de uma lei para reiterar o que já estava extremamente reiterado na legislação e na jurisprudência de tribunais. E por que isso? Porque dos 40 ou 50 mil acordos celebrados por ano no Brasil, de 15% a 20% deles estavam sendo contestados todos os anos pelo Ministério Público do Trabalho ou por alguns integrantes desses acordos de forma posterior, que gerava insegurança jurídica, instabilidade no processo e, evidentemente, uma dificuldade de se celebrarem novos acordos com as consequências que todos nós conhecemos. A outra alteração era a regulamentação do artigo 11 da Constituição, alguns reparos à questão do trabalho temporário e a multa, o aumento de multa pela não formalização de trabalhadores, a formalização de trabalhadores em empresas pelo país. Basicamente era isso. No final, ao longo dessa discussão, nós apresentamos um projeto que, de 4 modificações, passou para 106 artigos da CLT, além de modificações em outras leis, como de fundo de garantia, de terceirização, né, do próprio trabalho temporário, e, no cômputo geral, mais de 200 modificações no Código do Trabalho, né, entre artigos, incisos, parágrafos, etc., etc. E isso foi fruto justamente desse processo de negociação e de acúmulo de uma discussão de talvez 3 décadas, porque a lei trabalhista se viu muito bem ao Brasil na década de 50, de 60, de 70, quando foi o final do nosso milagre econômico brasileiro, porque o Brasil cresceu nesse período praticamente mais do que qualquer outro país do mundo. Mas, a partir da década de 80, o que é que se viu no Brasil e em outros países que estão fazendo reformas? As mudanças, elas são geométricas, e o mundo do trabalho está mudando radicalmente numa velocidade cada vez maior. Então, o que era verdade na década de 40 não é, em absoluto, verdade nos dias de hoje. Nós estamos no limiar da 4ª revolução do emprego. Então, hoje se discute a questão da nanotecnologia, se discute a questão dos aplicativos de celular. Aliás, é uma discussão anacrônica que está sendo travada no Congresso Nacional, por margem estreita de votos. Passou-se uma lei que está no Senado da República que praticamente ombreia os aplicativos de celular, no caso de transporte, ao táxi comum, né? O que é um cerceamento de uma atividade completamente distinta, diferente, e uma batalha inglória, na minha visão, porque daqui a 10, 12, 14 anos, isso vai deixar de ter qualquer sentido, né? Daqui a pouco tempo, as grandes montadoras de automóveis estão investindo fortemente em veículos sem motorista. As frotas de aluguel pelo mundo inteiro não terão condutores, né?
e a gente está discutindo de uma forma anacrônica, querendo voltar ao passado, nessa questão da legislação do Uber, por exemplo, que está no Senado da República. Então, o teletrabalho, o próprio IBGE identificou em 2010 quase 20 milhões de brasileiros e brasileiras, isso não é um dado estatístico, é censitário, que trabalham nas suas próprias residências. Desses, mais de um quarto fazem um home office ou teletrabalho. E não havia no Brasil um marco legal, né? Os órgãos, inclusive, de controle do judiciário, como a PGR, como o próprio Ministério Público do Trabalho, o judiciário, de uma maneira geral, os órgãos ligados ao planejamento, aos diversos órgãos do governo federal, todos praticam o teletrabalho suportado por portarias, resoluções. Quer dizer, não há ou não havia nenhum marco legal que desse minimamente uma segurança jurídica a essa atividade tão importante, tão relevante e tão atual nos dias de hoje, né? Você desenvolver uma atividade intelectual na sua residência ou em um outro local que não necessariamente o local de trabalho. Nós estamos hoje num processo dessa quarta revolução do emprego na questão da robótica, da automação, né, do trabalho intermitente, que foi tão combatido. Me lembro, desembargador, que uma das notas técnicas emitidas pelo Ministério Público do Trabalho por ocasião da discussão da lei, eu acho que foi a de número 2, o Procurador-Geral assina essa nota técnica, havia uma afirmação de que o trabalho intermitente precariza a relação do emprego para o trabalhador e que, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, Furlan, tinha sido responsável pela vitória do Donald Trump, né? Aí eu fiquei até estarrecido com aquela avaliação política, técnica e jurídica do ilustre Procurador-Geral e fiz uma pesquisa histórica e constatei que a legislação do trabalho que regulamenta o trabalho intermitente nos Estados Unidos é anterior à CLT, de 1938. Então, faltou talvez houve uma confusão aí na questão do ativismo político e ideológico se confrontando contra a realidade do mundo, né? Nos Estados Unidos, mais de 40% da população, em algum momento, trabalhou de forma intermitente, que é uma forma de trabalho que os mais jovens e os idosos de terceira idade normalmente são convocados, né? E é uma realidade do nosso Brasil. Basta verificar, por exemplo, o que aconteceu com a Abrazel. Nos trouxe números, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, de que só nessa atividade 3,5 milhões de trabalhadores têm essa prática laboral absolutamente precarizada, aí sim, sem cobertura de previdência social, sem as obrigações que estão contidas na própria Constituição de cobertura legal. Então, ao contrário do que acusam, a lei estimula essa formalização e combate a precarização, levando-se em conta que é uma realidade do nosso mercado. A nossa ideia sempre foi oferecer ao mundo do trabalho, né, um cardápio de alternativas que permitissem que o empreendedor, que o empregador tivesse à sua disposição, dentro da especificidade da sua empresa e da sua atividade, a capacidade de buscar aquele tipo de trabalhador que melhor se adaptaria à sua atividade, né? A CLT foi um instrumento extraordinário para o nosso país, no sentido de formalizar e de mediar a relação entre o trabalho e o capital, mas ela se tornou uma camisa de força, porque o estereótipo do trabalhador seletista era o trabalhador da indústria da metade do século passado, né? E, a partir dessa constatação, as variações que eram possíveis de serem feitas eram de uma forma extremamente rígida e cheia de pegadinhas para o empreendedor. Eu fiz uma constatação de que mesmo alguém que vai abrir uma padaria ou um mercadinho, ele precisa conhecer 922 artigos da questão do trabalho da CLT e mais de 1.500 orientações jurisprudenciais e súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Então, vocês vão de convir que é um trabalho hercúleo e praticamente impossível de ser realizado por qualquer empreendedor pequeno, micro, médio ou grande do país. Os grandes, eles contratam um batalhão de advogados, de contadores, de representantes de RH para esmiuçar o que é
esse corolário de leis, né, para que eles não caiam nas armadilhas ou nas pegadinhas. Mas é praticamente impossível. Qualquer empresa, por mais bem organizada que ela seja, termina gerando o que nós chamávamos de passivo oculto, né? Quer dizer, o que não estava dentro do seu escopo originário, né? Então, esse também foi um dos pilares do nosso trabalho, levar em consideração a possibilidade de racionalizar o processo judicial, torná-lo mais equânime, para que a justiça do trabalho efetivamente volte a se tornar justiça do trabalho, e não justiça social ou reparadora de injustiças ou coisa que o valha. Porque é necessário que haja um equilíbrio, né? A justiça é caracterizada pela balança, né? E ela estava tendo um olhar vesgo sobre o mundo do trabalho. A nossa preocupação sempre foi essa, e tivemos o cuidado de ouvir a sociedade brasileira na elaboração da legislação. Eu lhes digo que fiz uma imersão, um MBA, né, nesse período. Há uma acusação que é feita de que não houve discussão no processo. 17 audiências públicas, mais de 100 especialistas estiveram na Câmara falando a respeito do tema. Nesse período, em toda a história do Congresso Nacional, e que é bastante longa, esse é o projeto que foi o segundo mais emendado da história do Congresso. Mais de 1.400 emendas foram apresentadas a esse projeto apenas na Câmara Federal. Mais de 900 emendas dessas que foram apresentadas foram acolhidas parcial ou totalmente. Então, esse é um produto, e eu estava comentando com os desembargadores, você é o pai da criança. Não, tem muitos pais, né? É um produto coletivo, é um produto da vontade de quem produz, de quem empreende, de quem trabalha, de quem quer ver um Brasil diferente, e que estava tolhido, estava jungido, estava se sentindo ameaçado, né, pela burocracia, pelo excesso de regulação e até, eu diria, pelo anacronismo da nossa legislação. Então, o projeto em si é um projeto que, ao mesmo tempo que tenta dar racionalidade à nossa situação. Eu estou com o meu cronômetro aqui, 13 minutos e 52 segundos, você está adiantado. Ao mesmo tempo que tenta dar, desculpe, amigo, que tenta dar aqui racionalidade ao processo e retirar os excessos, nós fazemos, com a devida vênia aqui ao nosso desembargador, uma ponderação e um sentido de freio ao excesso do ativismo judiciário, né? Porque dentro do ordenamento jurídico do nosso país, e que está realmente extremamente bagunçado nesse momento, todos vocês são testemunhas disso, né, o que está acontecendo todos os dias na TV, nos jornais, há uma hipossuficiência de alguns poderes e uma hipersuficiência de outros poderes. E esse desequilíbrio, ele desequilibra também o processo democrático, né? Nós temos assistido aí declarações de associações de juízes, de associações de promotores do Ministério Público, até de auditores do trabalho, declarando previamente, enquanto entidade, a inconstitucionalidade ou a inadequação da legislação. Eu tenho dito, eu já falei isso à imprensa algumas vezes, que o juiz ele tem todo o direito de fazer o controle difuso da lei e declarar, na visão dele, a inconstitucionalidade de algum artigo, é um direito dele, né? Como é o direito do cidadão que se sentir prejudicado por uma determinada decisão, recorrer para a instância subsequente, até porque, em algum momento, haverá uma jurisprudência que irá pacificar esse processo, né? E esse é um trabalho que a gente tem que enfrentar. Tanto é que, de forma deliberada, nós modificamos a questão dos recursos, né? Então, não é mais necessário se fazer um aporte financeiro, se pode fazer uma fiança bancária, por exemplo. E é importante que se recorram na hora em que, eventualmente, algum julgador julgar contra a norma, né? Então, é normal. O que não é normal, o que não é crível, o que não é democrático, é que uma associação promova cursos, cartilhas, ensinando o juiz a descumprir a lei. Aí me parece desobediência civil.
Aí me parece um claro processo de sabotagem. Aí me parece, inclusive, uma agressão à própria lei da magistratura, a Constituição e os estatutos da sua própria entidade. Isso não me parece normal, né? Isso não me parece correto do ponto de vista da Constituição. Até porque o embate, que é saudável, que é democrático, aconteceu por ocasião da elaboração da lei. E eu lhes digo, esses representantes foram recebidos. Nós tivemos o cuidado de ouvi-los. Agora, normalmente, a contribuição que foi dada foi no sentido de suprimir artigos, não de contribuir para o aperfeiçoamento do processo. Quando houve uma crítica dizendo, olha, poucas das nossas sugestões foram acolhidas, porque as sugestões, via de regra, no sentido de supressão. Não, nós queremos que isso não aconteça, que isso não aconteça, que isso não aconteça. Não houve a vontade da participação, não houve a vontade de se contribuir, não houve a vontade de se aperfeiçoar, houve a vontade de procrastinar, de embarrear, de manter as coisas como se encontravam, como se 4 milhões de processos judiciais por ano fosse uma coisa natural. Como se a questão do empreendedor colocar, por último, a sua decisão de tomar, de empregar pessoas, seja uma coisa tranquila no nosso país, né? Porque, do jeito que se encontra a legislação, o empreendedor diz o seguinte, eu vou contratar alguém em última instância, né? Eu vou só se eu for obrigado, se eu for compelido, porque eu estou trazendo para mim sarna para me coçar. E isso não é bom para o país. Isso não é saudável para o país. Isso não é interessante para o país. E esse é o sentimento, acredito, de todos aqueles que têm boas intenções nesse país. Por isso, eu fiquei muito à vontade, ao anunciar o nosso projeto, tenho 2 minutos, né, ao anunciar o nosso projeto e colocá-lo em votação e defendê-lo em todos os lugares em que eu estive, em todos os debates que eu fui convidado. Eu não entrei aqui no mérito do projeto, porque eu acho que a nossa fala aqui, nesse momento, teria que ser realmente mais um repto político. A lei vai entrar em vigor no dia 13 de novembro, e para que ela se efetive, para que ela se estabeleça de verdade, é necessário o engajamento de todos aqueles que pensam o Brasil de uma forma decente, né? Inclusive no sentido de passar a informação para os funcionários, para os colaboradores de cada empresa, que estão sendo desinformados de forma deliberada por sindicatos que se sentem preteridos nos seus privilégios, né? Eu tenho escutado de pessoas nas ruas, por exemplo, o senhor mexeu na Previdência, o senhor retirou meu 13º, o senhor acabou com as minhas férias, o senhor retirou meu fundo de garantia, e essa desinformação ele não ouviu de ninguém, não, ele escutou do sindicato dele, que não está interessado em passar a informação de forma adequada. Então, um grande serviço que pode ser feito é se ter uma interlocução com os colaboradores para mostrar que a lei não é contra eles, é a favor do Brasil. E que, pelo contrário, a lei vai permitir que, havendo segurança jurídica no processo, havendo segurança e estabilidade no processo, haverá uma propensão natural para que se empreguem mais pessoas, para que se formalize relações de trabalho, para que o Brasil volte a gerar emprego, renda e oportunidade. Então, esse momento é importante também para se fazer esse alerta. A lei vai entrar em vigor dia 13, alguns dizem que vão declarar inconstitucionalidade, e aí eu quero concluir dizendo o seguinte, eu tenho percorrido esse Brasil e tenho conversado com magistrados, com membros do Ministério Público, com auditores fiscais para o Brasil inteiro. As minorias, por características, são as mais barulhentas, elas gritam mais. Eu acredito de verdade que a grande maioria da magistratura brasileira vai cumprir a Constituição, vai cumprir a norma, vai julgar de acordo com a lei, até porque não é papel do juiz, da magistratura, elaborar a lei. É papel julgar de acordo com a lei que foi elaborada pelo Legislativo. Então, essa minoria que aí está, ela certamente, ao longo do período da sua implantação, vai ser sobrepujada pelo bom senso e pela grande maioria da magistratura brasileira que vai agir de forma decente e de forma correta. Então, muito obrigado. Não extrapolei o tempo. 2 segundos ainda. Bom, senhoras e senhores, apenas a título de informação, teremos o prazo de 20 minutos para cada palestrante. Vamos redirecionar o tempo.
Dando continuidade, ouviremos então agora o desembargador da 9ª turma do TRT da 3ª Região, senhor João Bosco Pinto Lara. Ilustre deputado Rogério Marinho, a quem eu tive a honra, o prazer de conhecer ainda na fase de discussão da legislação de modernização. A convite dele, eu estive presente numa das audiências públicas lá da Câmara. Ilustre jurista, advogado jurista, doutor Luiz Roberto Amorim Robortella, conhecido de todos nós, jornalista Guilherme Queiroz, senhoras e senhores, bom dia para todos. Eu fui anunciado pelo doutor Furlan, ao abrir o evento, como representante do Judiciário. Então, eu não pleitearia essa condição de representante judiciário, eu falo em nome próprio, mas, na verdade, eu não deixarei de expressar um ponto de vista, um sentimento que eu ausculto, eu percebo, junto à grande maioria dos meus colegas juízes. O deputado Rogério Marinho, ao final da sua exposição esclarecedora, como sempre, ele lembrou, né, que toda essa movimentação que se faz em torno desse assunto da maior relevância, dessa matéria da maior relevância, e agora nós já temos uma lei posta, uma lei dada. A única divergência que eu tenho com ele, muito pequena, para mim ela entra em vigor no dia 11, não no dia 13. Mas o fato é que as associações dos magistrados, elas, como todo movimento associativista, não é, ela tem meios, não é, de estar presente na mídia, de aparecer, enfim. Mas a grande maioria silenciosa dos juízes, eu posso garantir para todos aqui, está na expectativa da entrada, né, do fim da vacatio legis, da entrada em vigência da lei. Eu tenho essa certeza. Aliás, eu comentava um pouco antes com o doutor Furlan, nós vivemos essa mesma experiência, curiosamente, quando obtivemos no Congresso Nacional, né, a ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Essas mesmas vozes que hoje cerram fileira contra a modernização, porque a modernização agora é que nós temos que enfrentar, a lei já está posta e entrará em vigor no próximo dia 11, essas mesmas vozes se opunham, curiosamente, àquela época, à ampliação da nossa competência. Não é? Nós temos escritos da época, debates, seminários, diziam eles que, na medida em que nós trouxéssemos institutos, competências, institutos estranhos ao direito do trabalho que, diríamos assim, puro sangue da relação de emprego, né, nós estaríamos contaminando o judiciário trabalhista com essa ideia privatista, né, liberal, privatista do contrato. E para todos nós que acompanhamos esse processo, nós constatamos hoje, nós aquilatamos hoje, que a ampliação da competência da Justiça do Trabalho foi a salvação da Justiça do Trabalho, naquela época. E eu digo mesmo agora, não é? A implantação da modernização da legislação trabalhista, que penso eu, desejo eu, seja apenas o princípio de um processo, também será a salvação da Justiça do Trabalho. Né? Fora deste caminho, não haverá salvação para o judiciário trabalhista. Tanto é verdade que essa resistência de juízes, procuradores, auditores, advogados, e quando eu digo advogados, eu já faço, desde logo, uma distinção.
porque nós temos aqui, né, no distinto público, na distinta plateia, provavelmente muitos e muitos advogados. Temos ilustres advogados na mesa, juristas, temos ali, né, o outro jurista, o professor Nelson Manrich. São os advogados, aqueles que praticam o que eu chamo, tenho dito por aí nas minhas pregações, de advocacia predatória. Hoje existe na Justiça do Trabalho, ou já existe há algumas décadas, nas 2 últimas décadas, aquilo que eu identifico como sendo uma advocacia predatória. O que é isto? Demanda-se, não é? Pede-se na Justiça do Trabalho, sem qualquer consequência, sem qualquer responsabilidade, em resumo, sem qualquer ética. Eu costumo até fazer uma imagem do que significa isso. Não é? Imaginem numa pescaria, não é? O pescador lança a rede da proa de um barco e o que vier ali é lucro, é peixe, é lucro. Se vier um peixe na rede, tá bom, se vier 2, 10, não é? É isso, infelizmente, a Justiça do Trabalho, a advocacia trabalhista, na sua grande maioria, se transformou, e os advogados que estão aqui, certamente, são advogados de empresa, e já perceberam isso. Então, é muito fácil, pede-se, e, ao final, alguma coisa sairá dali. Vejam bem, além do vetor principal, da espinha dorsal, como foi dito pelo Dr. Furlan, e eu dizia agora há pouco numa entrevista ao jornalista Guilherme, a espinha dorsal, sem dúvida, de fato, é a valorização da negociação coletiva. Mas, se nós voltamos para os aspectos do processo do trabalho, onde as mudanças tocaram fundo nesse sentido, né? O que nós tentamos resolver ali, o que se tenta resolver ali, né? Dar mais ética, mais responsabilidade à advocacia trabalhista. Então, há uma grande resistência também por parte de advogados, né? Eu tenho a esperança, tenho a expectativa de que essa advocacia fácil, e essas regras são muito questionadas pelos críticos da reforma, como se fossem barreiras, né, de acesso ao acesso do judiciário. Não são, definitivamente não são. É assim que se faz em outros segmentos do processo, em outros segmentos do judiciário, não é? A Justiça do Trabalho não pode ter mais esse privilégio, essa primazia. Nós temos, por exemplo, juizados especiais, não é, que cuidam das causas dos consumidores. Lá, não é, as exigências para se demandar, os ônus da sucumbência estão presentes. Não é? Eu diria que hoje talvez haja mais hipossuficiente em determinados setores do judiciário demandando do que propriamente na Justiça do Trabalho. Então, é com isso que nós pretendemos acabar com a implantação das mudanças. Bom, o tema, eu gostaria até de elogiar os organizadores do seminário, não é? Focar esse seminário nessa palavrinha fundamental que é o diálogo. Nós estamos aqui agora dialogando, não é? Supostamente, Poder Legislativo, Poder Judiciário, temos aqui um outro segmento importante para o Judiciário, que é o da advocacia, embora o deputado falou em equilíbrio ou desequilíbrio entre poderes, os organizadores também cometeram um pequeno ato para desequilibrar os poderes. Certamente seria muito mais apropriado que estivesse aqui nesta mesa, neste momento, porque temos aqui o ilustre deputado federal, tivesse um ministro do Tribunal Superior, mas convidou-se um juiz do trabalho de segunda instância, apelidado ultimamente desembargador, mas eu vou tentar desempenhar meu papel. Mas isso que é fundamental, é diálogo. Vamos dialogar. E o que significa esse diálogo? Posta a legislação. Bom, então, deixa eu tratar, antes de tudo, dessas resistências que parece que hoje constituem a maior preocupação de todos nós. Eu trouxe aqui, obviamente não vou abrir para ler, mas só nas 2 últimas semanas eu recolhi na imprensa nacional, sobretudo na grande imprensa, nos grandes jornais, não é?
nominadamente Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, uns 8 ou 10 artigos de articulistas das mais diversas formações, origens, sobretudo de economistas, porque estes falam com conhecimento de causa, não é? Preocupados com essa movimentação que se fez nos últimos dias, não é? Em torno dessa resistência à implantação da legislação de modernização. E todos eles são unânimes em expressar assim, olha, se o juiz não vai cumprir a lei, o que será de nós? E me parece que há um certo eufemismo por parte das associações, né? Quando nós vamos cumprir a lei, sim, cabe ao juiz cumprir a lei, embora nós todos saibamos, nós estamos aqui num ambiente em que tem muitos advogados e juristas, nós saibamos exatamente a distinção entre lei e norma, não é isso? A lei, no sentido formal, é uma expressão da norma, a norma é o conteúdo da lei, é aquilo que o legislador pretende ver realizado através da lei. Nós sabemos dessa diferença, não precisa que ninguém nos ensine isso, vem à frente para nos ensinar. Então, agora, o que significa cumprir a lei? Significa cumprir a lei ou a norma, que é o conteúdo da lei, cumprindo exatamente aquela que é a vontade do legislador. E o que o legislador quis com a modernização? Quis, de fato, promover. Eu não vou tratar mais desse tema, que já foi amplamente e com profundidade explorado na exposição do deputado, né? O que o legislador ele quis exatamente promover essa mudança, que nós chamamos de mudança de paradigma nas relações de trabalho, não é? Sobretudo quando nós passamos a valorizar as negociações coletivas. Dizia eu na entrevista dada ao jornalista Guilherme, em 3 perguntas ele me fez, falou, olha, eu vejo por aí que a legislação estaria em desconformidade com normas e convenções da OIT. E lembrei exatamente da Convenção 98, que foi um ponto, foi uma passagem da exposição do Dr. Furlan. Nós aderimos à Convenção 52, e talvez, ao lado da 157, seja uma das mais importantes da OIT, não é? Que é a Convenção da Valorização das Negociações Coletivas. E simplesmente, quer dizer, neste momento em que as mudanças propõem fundamentalmente valorizar as negociações coletivas, né, apregoam que nós estaríamos a violar, a descumprir normas e convenções. Essa história de controle de convencionalidade, quando eu digo história, eu não estou menosprezando essa expressão, porque, de fato, nós sabemos que as convenções, normas internacionais são da maior importância, da maior significância para o nosso direito interno, sobretudo para o direito do trabalho, porque nós temos as convenções da OIT, mas ela surge, me perdoe a expressão, oportunisticamente neste momento, né, que é exatamente uma forma de negar vigência, de negar aplicação, de negar validade à legislação. Porque se nós formos verificar quais são as convenções de acordo, eu não trouxe, eu me descuidei, eu deveria trazer a Constituição, a gente sempre tem que carregar a Constituição conosco, eu não trouxe, mas vocês me ajudarão a recordar que o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, ele, já de redação antiga, não é, de redação antiga, ele diz o seguinte, não me lembro exatamente, mas ele expressa mais ou menos o seguinte, que as convenções que tratam de direitos humanos, não é, elas têm aplicação imediata e no mesmo nível das normas constitucionais de direitos humanos. Vocês me perguntariam, mas direito do trabalho é um direito humano? Eu responderia afirmativamente, não tem dúvida. Direito do trabalho é um dos direitos humanos. Mas não o direito interno, o direito ao trabalho. Se vocês forem observar, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, passando por todas as convenções da OIT, vocês verão direito ao trabalho digno, não é? Ao trabalho saudável, ao trabalho, é isso que se pretende.
não é? Então, o direito do trabalho interno, a forma de obter esse resultado, que é o que nós todos pretendemos, nós todos queremos, isso aí cabe a cada país soberano, não é, resolver como fazer. Cumprir as convenções internacionais, as convenções de direitos humanos, é isto, é dar emprego, é dar bom emprego, é dar emprego de qualidade, é dar segurança no emprego para o empregado e segurança no contrato de trabalho para o empregador, para que ele tenha ânimo, tenha possibilidade de investir e criar mais empregos. Então, nós temos que combater essa história do controle da convencionalidade por aí. Já as convenções outras, que são as convenções privadas, e aí é o parágrafo 3º do artigo 5º, que foi acrescentado recentemente, não é, pela emenda 45, não é isso? Esse parágrafo diz o seguinte, que essas convenções privadas, e a maioria das convenções da OIT o são, elas entrarão em vigor, ou terão vigência, aplicação no ordenamento jurídico, desde que aprovadas por 2/3 das casas legislativas, e terão um caráter supralegal, não a nível de Constituição. Essas são as convenções que tratam especificamente de direitos humanos. Então, não há essa história de que as modificações da legislação trabalhista estariam violando as convenções. Constitucionalidade. Eu trouxe, a propósito, eu fiz até um PowerPoint, mas eu vou me dispensar de usá-lo, senão eu vou ultrapassar em muito o meu tempo. Mas sobre interpretação e aplicação da Constituição Federal, eu trouxe uma pequena citação de ninguém menos do que o ministro Luiz Roberto Barroso, que justiça seja feita, ele tem participado de eventos acerca desse tema, modernização. Eu tive a oportunidade de participar de um deles lá em Belo Horizonte recentemente, e ele segue nessa mesma linha da necessidade da modernização, da necessidade de acabar com esse preconceito, não é, que é latente no nosso meio do judiciário trabalhista e dos seus auxiliares, né, Ministério Público e advocacia, desse preconceito contra o empregador. Então, ele diz o seguinte, quando ele trata na obra dele, Interpretação e Aplicação da Constituição, São Paulo, Saraiva, 1999, página 171. A presunção de constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Não sendo evidente, prestem atenção, não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou a possibilidade de razoavelmente se considerar a norma válida, deve o órgão competente abster-se da declaração de inconstitucionalidade. A. B. Havendo alguma interpretação possível que permita afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor. Isso faz todo sentido. Isso, para mim, é o fundamento maior do Estado democrático de direito. Por quê? Porque quem elaborou a norma, né, tenhamos ou não objeções à qualidade da representação política que está hoje no poder, quem elaborou a norma são os representantes do povo, são aqueles que expressam a vontade popular. Eu peço aos senhores que não tomem essas expressões que eu estou usando, povo, popular, como no seu sentido populista. Eu tenho horror a todo e qualquer populismo, seja ele de esquerda, seja ele de direita. Mas o deputado disse, é verdade, há anos eu estou na militância do direito do trabalho há 40 anos. Eu me formei em 77 e, de pronto, eu fui advogar na Justiça do Trabalho. Eu fui procurador do Estado, mas eu cuidava de patrimônio imobiliário lá, nunca me envolvia com questões trabalhistas. Por quê? Porque na advocacia, eu fiz opção pela advocacia de trabalhadores, de sindicatos de trabalhadores. Eu fui advogado de metalúrgicos, professores,
enfim, de um sem número de categorias. Fiz assembleias em portas de fábrica, em portas de montadora de automóvel, enfim. Eu quero dizer para os senhores que, quando o juiz do trabalho diz que vai interpretar a lei ao seu modo para dela extrair aquilo que ele bem pretende, na verdade, ele está cometendo um ato de violação, né, do poder de vontade do povo. Desde que eu estou, né, militando na área trabalhista, como advogado e como juiz, há quase 30 anos, eu já ouço falar de reforma trabalhista. Aliás, o governo do Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Lula, uma das suas primeiras agendas foi a reforma trabalhista. Os senhores se lembram disso. Criou até o Fórum do Trabalho, o Fórum Nacional do Trabalho. Então, não há ausência de debate. Nós debatemos longamente essa questão há décadas. E houve, de fato, aquilo que o deputado apontou. Houve uma omissão, né, digamos, dolosa, porque a vontade era que não mudasse nada, por parte de hoje daqueles que se opõem às mudanças. Eu fui vice-presidente da Anamatra em 2002. Eu estava na Anamatra quando quando foi aprovada a emenda constitucional que extinguiu a representação classista. Eu tenho um ponto de vista de que a representação classista cumpriu um papel histórico da maior importância, mas já era tempo de acabar com a representação classista, e eu imaginava que as mudanças fossem prosseguir, e não prosseguiram, ficaram estagnadas, ficaram paradas por ali. E agora elas estão de volta com a Lei 13.467. Então, discussão houve. O que não houve, na verdade, foi vontade de participação por parte desses segmentos que hoje se opõem às mudanças. Eu falo com uma certa tranquilidade, porque há um ano, 2 anos atrás, eu me desfiliei da minha associação, da qual eu fui vice-presidente, não é? Eu vou concluir. Então, a mensagem que eu quero passar nesse momento é exatamente essa. Os juízes do trabalho vão aplicar a lei, têm de aplicar a lei, não é? Têm de extrair da lei o seu conteúdo, que é a norma, e guiados, sobretudo, por aquilo que é a motivação da lei. Só para terminar, nós todos sabemos, né, que a exposição de motivo de qualquer lei está lá no processo legislativo, da Constituição, dos regimentos da Câmara e do Senado. A exposição de motivos faz parte da lei. Então, basta que o juiz do trabalho leiam a exposição de motivos e eles verão o que o povo brasileiro, através de seus representantes, quer com a modernização da legislação trabalhista. O meu tempo já está esgotado, é muito pouco tempo para falar tudo que a gente deseja, mas eu agradeço a oportunidade, agradeço à Confederação Nacional das Indústrias, a pessoa do Dr. Furlan, uma das doutoras que fizeram contato comigo, agradeço pela oportunidade de estar aqui neste evento dessa magnitude, ao lado de conferencistas tão ilustres, deputado Rogério, doutor Roberto, né? Luiz Roberto Mourinho Robortella, doutor Nelson Manrich. Muito obrigado, bom dia para todos. Gostaria, então, de agradecer as palavras do desembargador da 9ª turma do TRT da 3ª Região, João Bosco Pinto Lara. E, para encerrar, ouviremos o professor e advogado especialista em relações do trabalho, Luiz Carlos Amorim Robortella. Muito bom dia a todos. Eu queria agradecer este honroso convite da Confederação Nacional da Indústria para estar neste painel ao lado de figuras tão importantes para a história das relações de trabalho no Brasil, como é o caso do deputado Rogério Marinho e também do desembargador João Bosco, que teve uma atuação extraordinária nas audiências públicas, transmitindo a sua mensagem.
e as suas ideias tão modernizadoras do sistema de relações de trabalho. Então, eu cumprimento e me sinto muito honrado de estar ao lado de ambos. Também é o jornalista Guilherme Queiroz, que foi o coordenador, eu agradeço muito o convite. Saúdo a todos, é um auditório tão qualificado, com presenças como o professor Nelson Manriche, como Magnus, professor Cássius e tantos outros amigos que estão aqui, que eu não poderia... A Débora também, que está da Fiesp, enfim, eu me sinto aqui num ambiente muito agradável e de pessoas que certamente estão afinadas com as tendências modernas. A verdade é que a reforma trabalhista tem sido tentada há muitos anos. Eu mesmo participei no governo Fernando Henrique de uma comissão que preparou uma reforma sindical. Nós preparamos uma emenda constitucional, que foi a PEC 623. Eu fazia parte da comissão, ao tempo do ministro Paulo Paiva, e também de Eduardo Amadeu, que foi ministro do Trabalho, de Fernando Henrique. Preparei, inclusive, a reforma sindical, estruturei a exposição de motivos da reforma do artigo 8º da Constituição, justamente para abolir a contribuição sindical e para eliminar o sistema de sindicalização por categorias e a unicidade sindical. Isto, eu, inclusive, dou o testemunho histórico de que eu fiz a negociação em nome do governo com a CUT. E o resultado foi um fiasco, porque, na verdade, a oposição que se fazia ao governo naquele instante independia do conteúdo de qualquer reforma, e sim da origem. Sendo da origem governamental, se colocavam contra, embora a unicidade sindical tenha sido combatida pela CUT, assim como a contribuição, desde o começo, desde que começou o sindicalismo novo, em 78, com Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu tenho esse testemunho histórico de que participei de uma tentativa de modificação, mas que esbarrou em questões políticas. Hoje, eu quero dizer que a proteção ao trabalhador, na verdade, não é mais só o valor fundamental do direito do trabalho. Hoje, o direito do trabalho tem que se voltar para a organização da produção, para permitir a eficácia econômica, porque só com eficácia econômica se tem uma eficácia social. Há 30 anos eu defendo algumas ideias, e quando eu vejo os críticos da reforma, que agora estamos introduzindo, eu vejo que eles não entendem o papel do Estado. Eles não entendem o papel dos sindicatos, das empresas e dos trabalhadores no século XXI. Essa atitude dos juízes, por exemplo, que agora começam a editar enunciados que são flagrantemente contrários à letra da lei e ao espírito também, é uma verdadeira, eu vou usar aqui uma blaga, uma insubordinação jurídica. Que, em verdade, é isso que está acontecendo, é uma insubordinação judiciária. Estão se colocando contra. E o que é, na verdade, uma característica que se nota na Justiça do Trabalho há muitos anos. Em verdade, nós sabemos que o próprio processo de elaboração das súmulas, ele veio acumulando ônus e encargos sobre as empresas, fazendo interpretações ativistas, contrárias ao texto legal, e que foram, evidentemente, aumentando ainda mais as dificuldades de se ser empreendedor no Brasil. Ou seja, o fato de uma jurisprudência ativista. E vejam que a jurisprudência, ela em si mesma já é patológica. Por que patológica? Porque o juiz, em geral, só tem contato com a violação, com a lesão de direitos. O juiz não tem contato com a fisiologia, com aquilo que acontece normalmente na sociedade, as relações jurídicas que nascem, crescem e morrem, sem chegar ao judiciário. Ele só toma conhecimento da patologia social que é chegar ao judiciário. E, portanto, se tornam pessoas, em geral, que sofrem uma deformação. Estão sempre achando que há alguma coisa errada.
E, portanto, tem dificuldade para encarar a realidade que está fora do Poder Judiciário. E esse é um problema que se agrava quando o juiz é um ativista, porque o juiz ativista é aquele que é marcado por uma espécie de um moralismo jurídico. Ele considera que, para julgar, não é a vontade da lei, é a vontade do juiz. E, portanto, a lei é apenas uma possibilidade facultativa que ele de método que ele vai utilizar para julgar. A lei não é o fator essencial para o juiz ativista. Então, o que nós estamos encontrando é que muitas decisões, muitas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho são, na verdade, expressões de um ativismo judicial, são maquiagens que se fazem para expressar a vontade de quem está querendo criar o direito contra a lei ou no vazio jurídico, muitas vezes, mas contra toda uma lógica de um sistema de relações de trabalho. Ou seja, são súmulas que ficam preocupadas com o micro, que não atingem a questão macro do país, a questão do sistema, do modelo de relações de trabalho. E, então, o que é que nós temos? Quando se vê em juízes tomando essa postura, evidentemente, nós estamos vendo que há um conservadorismo, porque esses fundamentalistas, eles se aferram eles devem ter, talvez, certamente, uma fixação bíblica. Porque, primeiro, como nós sabemos, era o caos. E depois, Deus fez a CLT. E, a partir dela, se fez o mundo. Eles não conseguem pensar fora deste modelo pequeno, restrito, provinciano, que é a nossa CLT, que tem, na verdade, não tem 74 anos, não. A mentalidade da CLT tem quase 100 anos. Começa em 1919, com as primeiras leis de proteção, acidentes do trabalho. Quando se fala em 74, é pouco. Na verdade, começa em 30, começa a mentalidade. O governo Getúlio Vargas, a Revolução de 30, começa aquela visão protecionista, tutelar, que vem da Constituição mexicana, da Constituição alemã. Ou seja, na verdade, essa visão protecionista se espalhou por toda a América Latina. Na América Latina, uma verdadeira competição para ver quem é que protegia mais. Então, desde o México e vários dos países foram construindo códigos e mais códigos e mais códigos. Quando hoje na Europa não se fala mais em código, inclusive se critica o Código francês, por exemplo. Imaginem vocês que o Código francês, em 1973, ele tinha 600 artigos. Hoje, ele tem 10 mil artigos. Quer dizer, é uma proliferação de normas, é um cipoal de leis que vão se encarapitando, que vão se somando, tornando realmente inviável o cumprimento de uma lei trabalhista, possibilitando que o juiz ativista fique muito à vontade para julgar da maneira que acha melhor. De maneira que, a mim parece, que esta reforma tem muitos e muitos atributos, tem muitas virtudes. Ela oferece segurança jurídica, oferece a tutela à boa-fé, à vontade individual, não permite intervenção do judiciário, a não ser mínima, na negociação coletiva, reduz a informalidade, reconhece formas atípicas, amplia o direito de defesa do devedor. Tem uma série de eixos, esta reforma, eu diria pelo menos 12 eixos, reconhecimento de formas atípicas, que são realmente, que tocam, na verdade, na essência do problema. Esta reforma consegue tocar, e eu diria a vocês que ela está em pleno compasso com as reformas que se veem em todo o mundo. Eu estive agora com o professor Nelson Manrich no Congresso de Praga, o Congresso Europeu de Direito do Trabalho de Praga, onde se discutiram as reformas europeias. E eu gostaria de fazer uma pequena, breve referência ao conteúdo das reformas, por exemplo, que foram publicadas há um mês na França. É de 23 de setembro de 2017. Então, quais são as linhas gerais da reforma francesa? Prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva.
Exclusão da convenção coletiva nas pequenas empresas, quando a empresa possa demonstrar que não tem condições de aplicação. Maior flexibilidade para a dispensa. Contratos por tempo determinado ou por projeto. Um novo diálogo social com a fusão de vários órgãos internos de representação, que na França tem vários. Então, se criou um comitê econômico e social nas grandes empresas. Emprego para jovens deficientes. Novos tetos para indenização. Limites ao juiz na avaliação de causas econômicas de dispensa e na fixação de indenizações. Dispensa econômica que pode ser apreciada em função da unidade afetada pela crise. E não, em se tratando de grupo multinacional, a lei francesa até então determinava que a crise teria que afetar o grupo como um todo, no país, em todo o mundo, e não apenas na França. A legislação nova permite que a crise seja avaliada em função da unidade que está instalada no território francês. E também estimula a conciliação perante o Conselho de Puridômio. Ou seja, parece que nós estamos aqui ouvindo ecos da reforma brasileira, porque tem muitos aspectos que são semelhantes, assim como também eu posso mencionar que na Itália também há um processo de descentralização da negociação coletiva, há uma tendência à marginalização dos sindicatos. Os sindicatos, na França, foram afastados das pequenas empresas. A negociação pode ser feita pelo empregador diretamente com os empregados, por maioria de 2/3. Se resolvem as questões e se celebram ajustes coletivos. Vejam que na Itália também a negociação coletiva pode derrogar, o acordo coletivo pode derrogar a convenção coletiva no plano nacional. Também se vê uma revolução no sistema de fontes, como aconteceu no Brasil. As fontes, que eram basicamente a lei, na Itália, agora se dá um valor enorme à negociação coletiva, com predominância sobre a lei. Há uma fragmentação, digamos assim, da convenção coletiva na Itália. Hoje a empresa tem maior jus variandi. A empresa pode alterar as funções dos empregados sem os limites que se impunham anteriormente. Outra coisa, limites aos juízes. Os juízes não podem apreciar o mérito de atos que decorrem do poder patronal de organizar a empresa e de determinar suas necessidades produtivas. Ou seja, é o artigo 41 da Constituição italiana. Então, se dá liberdade de iniciativa no sentido de gerir a empresa, não dando ao juiz possibilidade de questionar decisões empresariais que têm a ver com a sua competitividade e com a sua inserção no mercado nacional e internacional. Não há mais reintegração no emprego, a não ser em casos de discriminação, casos raríssimos na Itália, no emprego, no caso de dispensa. E há uma grande variedade de contratos, enfim. E, por último, na Espanha também há uma grande flexibilidade com as novas leis, a partir de 2010, flexibilidade interna e externa, ou seja, condições de trabalho, jornada, como também para contratação e dispensa. Não há mais autorização administrativa para dispensa coletiva na Espanha. São vários contratos flexíveis admitidos, intermitentes, temporários, com jornada parcial. Há contrato de primeiro emprego jovem e na Espanha existe aquele famoso trabalhador autônomo, economicamente dependente, que pode trabalhar para um só tomador sem que isso caracterize vínculo de emprego. Então, nós podemos perceber que essas reformas que estão marcando a Europa estão também, certamente, produzindo efeitos aqui no nosso país com a nossa reforma. Então, eu diria, para concluir, que geração de empregos não é um problema só da empresa, é um problema dos sindicatos e da sociedade. Nós temos que ter sempre acordos coletivos que permitam regras distintas, adaptadas a cada empresa. A lei deve permanecer apenas para quem queira a lei. A negociação coletiva deve se sobrepor ali naquelas matérias em que isso seja possível, como acontece agora com a nossa reforma, e como acontece em outras reformas. A lei tem que ser útil para a sociedade,
Quando a lei se divorcia do fato social, a realidade dá as costas. Foi o que aconteceu com a CLT. Tudo está na lei, só que as empresas não cumprem, os sindicatos não negociam e o Estado não consegue impor. Então, a norma produzida pelos interessados é a mais respeitada e melhor entendida. Eu considero, para terminar, que a negociação coletiva é um instrumento de gestão empresarial e foi muito valorizada e valoriza também os sindicatos. A inserção desse modelo na reforma trabalhista. Em suma, trabalhadores são cidadãos da empresa, não devem ser tratados como incapazes. A empresa não é um campo de batalha. O sindicato não há mais lugar para a utopia trabalhista que tem marcado a nossa história. Além da proteção, nós temos que pensar na sobrevivência da empresa e na eficácia. Em suma, o direito tem um importante papel nesse processo. Ele não pode se manter neutro, tem que acompanhar a realidade. Vamos procurar um workfare state. Muito obrigado para todos. Senhoras e senhores, essas então foram as palavras do professor e advogado especialista em relações do trabalho, Luiz Carlos Amorim Robortella. Passamos a palavra ao moderador Guilherme Queiroz. Bom dia a todos. Nós teremos aqui mais ou menos uns 20 minutos de debate. Lembrando que o painel está aberto a perguntas. Eu peço que encaminhe aqui para o pessoal aqui que pode recebê-las. Sei que o deputado tem horário, então a gente vai cumprir rigorosamente o horário. Eu peço também que nós sejamos assim bastante simples nas explicações, porque nós estamos também sendo transmitidos ao vivo e o nosso público aqui não se resume à plateia dos especialistas, mas principalmente que estão aqui. Eu queria começar só com uma observação. Ontem eu fui dar um Google, né, que é uma coisa, às vezes, perigosa, e eu coloquei lá 4 termos. Eu coloquei lá intenção, legislador, reforma trabalhista. E eu encontrei de tudo lá. Inclusive, pontos que nós tratamos aqui, de apontamentos de inconstitucionalidades, o controle difuso. Mas acho que o ponto mais principal aqui é a questão da aplicação da lei, que as pessoas estão interessadas em entender como é que isso vai mexer com a vida delas, no dia a dia das empresas e dos empregados. E eu queria começar aqui para o senhor, desembargador, que falou que existe uma grande expectativa entre os magistrados em relação ao 11 de novembro. E como é que, apesar do barulho que tem sido feito, qual a expectativa do senhor em relação à aplicação da lei, à medida em que o magistrado for sendo colocado em contato aí com esses novos paradigmas que estão colocados na legislação do trabalho? Sim. Eu repito, o Guilherme, a grande maioria dos juízes não resistirá. Aliás, essa expressão até é inadequada. O juiz não tem que resistir. A grande maioria dos juízes não escamoteará a aplicação da lei. Então, a lei está aí, vai ser cumprida, até porque os vetores principais da reforma, né, a espinha dorsal da reforma, ou naquilo que o professor Robortella chama de eixos, né, no que se refere ao processo, isso é extremamente importante para a Justiça do Trabalho e para o juiz do trabalho. O deputado disse, é verdade, é uma anomalia ter-se, não é, durante um ano, 3,5, 4 milhões de ações trabalhistas. E quem está no judiciário como advogado ou como juiz sabe que a maioria delas não provém de um conflito verdadeiro, não é? Ou são pedidos fundados apenas em súmulas da jurisprudência, ou jurisprudência, não é? Ou são pedidos, hoje são pedidos aleatórios. O que é comum nas relações de trabalho é que o empregador cumpra a lei e, ao final do contrato, ainda lhe sobra uma ação trabalhista. Quer dizer, a judicialização da extinção do contrato é um fato. Praticamente quase todos os contratos que se extinguem são levados ao judiciário. Então, os juízes cumprirão a lei, porque a lei, além dela ser uma lei benfazeja, benéfica para as relações do trabalho como um todo, ela o é, sobretudo, para o judiciário trabalhista. É insuportável trabalhar-se hoje com a quantidade de ações que ingressam
a cada ano na Justiça do Trabalho. Você me pergunta, mas por que as associações são contra? Aí é outra história, é questão de poder. Não é? Nós não queremos perder poder, nós queremos ter essa estrutura do judiciário trabalhista cada vez mais paquidérmica, quer dizer, queremos mais varas, mais servidores, tudo isso significa poder. E nós sabemos que o Brasil, o Estado brasileiro, não se pode dar mais ao luxo de ter esse mastodonte que é a Justiça do Trabalho. Não é? Precisamos de uma Justiça do Trabalho enxuta, ágil, não é? Que seja menos custosa para o contribuinte, e isso é fundamental para o juiz do trabalho, porque isso vai dar, inclusive, mais credibilidade para a Justiça do Trabalho e para as decisões, porque essa história de valorizar sobre a maneira a Justiça do Trabalho é uma conversa que se dá entre nós, que somos os militantes, porque o que se ouve fora dos muros da Justiça do Trabalho é o contrário, as pessoas criticam muito, não é? Principalmente em razão do ativismo, muito bem pontuado pelo professor Robortelli. Então, a aplicação vai se dar sem nenhuma dificuldade, porque ela, além de ser fundamental para mudar o paradigma das relações do trabalho, né, da regulação do mundo do trabalho, ela será fundamental para manter a sobrevivência, para a sobrevivência da justiça do trabalho, justiça trabalhista. Queria puxar uma pergunta para o professor Robortella. A gente tem... embora, segundo o desembargador, boa parte aqui dos juízes ainda seja aberto à aplicação da legislação, a gente vem de uma cultura de desconfiança nas relações do trabalho e de insegurança na aplicação do que a própria CLT previa, muitas vezes à luz do que a Constituição prevê, por exemplo, negociação de jornada, né? Na visão do senhor, como é que hoje, com os novas... O deputado Rogério Marinho, ele falou do cardápio de possibilidades que essa nova lei traz. Na visão do senhor, como é que as empresas e os sindicatos, os empregadores, como é que eles vão poder vencer aquela cultura um pouco amarrada de negociação e colocar em prática essa lei nas suas negociações e, principalmente, com tranquilidade para fazer isso? Eu considero que a extinção da contribuição sindical é muito importante para a valorização do verdadeiro sindicalismo. Os sindicatos autênticos, que realmente têm poder de representação e que têm representatividade, principalmente, porque representação é uma coisa, que tem efetivamente raízes profundas no segmento, esses serão valorizados, tanto os sindicatos de empregados como os sindicatos de empregadores. Eu considero que há uma valorização do verdadeiro sindicalismo. Nós vamos resgatar realmente daí o sindicalismo real, quer dizer, aqueles que têm condições, que têm capacidade de reunir uma unidade orgânica, uma vinculação orgânica que permita a eles desempenhar o seu papel. Então, eu acho que, sob esse ponto de vista, há uma valorização do bom e do verdadeiro sindicalismo. Agora, quanto à aplicação, eu, como advogado, tenho já, evidentemente, sido consultado sobre isso, eu recomendo muita cautela nesse momento, porque nós estamos ainda... o processo não é um processo lógico, né? É uma nova lei, todas as leis são sujeitas a interpretações, e nós temos que, portanto, nas nossas negociações, tomar todos os cuidados necessários no sentido de garantir e evitar golpes de audácia, quer dizer, evitar avanços que são permitidos pela legislação. Mas me parece que as empresas não deveriam, neste momento, avançar tanto quanto se poderá fazer à medida que o processo histórico, à medida que essa nova cultura sindical, à medida que esse modelo de relações de trabalho vá se instalando na nossa sociedade. Isso não acontece de uma noite para o dia. Esta legislação nova, ela provoca uma profunda modificação. Ela remexe, realmente ela subverte, não é? Toda a nossa tradição protecionista, quer dizer, ela parte de um protecionismo estático para um protecionismo dinâmico. Mas o senhor está dizendo, então,
Apesar daquele cardápio todo, usufruir com cautela nesse momento? Eu sugeriria que as empresas, nesse momento, agora, falando como advogado, evidentemente, que tem, o advogado tem que tomar muito cuidado com as suas formulações perante os clientes, as suas ideias, porque elas poderão ser... Ninguém pode hoje, nenhum advogado pode afirmar com segurança como é que vai ser o embate no Poder Judiciário entre aqueles que defendem a reforma, que querem aplicá-la tal como ela foi inspirada e produzida e redigida, e a resistência que vamos encontrar no Judiciário. Então, na verdade, nós estamos enfrentando uma rebelião, que eu não sei se vai ser de grande repercussão ou não. O desembargador João Bosco tem razão, eu acho que a maioria dos juízes vai aplicar. O problema é que nós temos, nas mais altas instâncias, o menor número de juízes, e muito da inspiração disso provém das mais altas esferas do Poder Judiciário. Então, nós temos que pensar, inclusive, em trabalhar no sentido de que a composição do Tribunal Superior do Trabalho venha a ser repensada, venha a ser analisada em termos de candidatos que realmente possam expressar. Porque o que houve no Tribunal Superior do Trabalho foi realmente uma espécie de privilégio àqueles que tinham um pensamento único. Quer dizer, lá o Tribunal Superior do Trabalho é quase um pensamento único. O presidente está isolado, aqueles que têm uma visão um pouco mais modernizadora se sentem acuados. Então, nós temos que pensar, quer dizer, a empresa hoje, nós temos, quer dizer, eu acho que a sociedade tem que reagir, no sentido de impor a obediência à lei. Nós temos que lutar para que ela seja respeitada, mas, ao mesmo tempo, temos que ter cautela, sabendo dos riscos da mata escura e hostil que está diante de nós. E nós temos que olhar para isto. Então, eu recomendaria, porque eu tenho visto algumas empresas que já querem introduzir as mais radicais transformações. Nós temos que pensar, inclusive, em direitos, o conceito de direito adquirido, por exemplo. São questões que vão ser abordadas futuramente. Por exemplo, matérias que hoje são tratadas como salário poderiam deixar de ser o mesmo pagamento. A partir de uma negociação coletiva, deixa de ser salário. Um prêmio, por exemplo, salarial, poderia se modificar a sua natureza jurídica. Essa é uma questão bastante delicada. E muitas outras podem surgir. Deixa eu só pegar esse ponto aí, porque essa é uma questão que tem aparecido desde o começo, e até a pergunta da Maria Celeste. Se a lei aplica para os contratos já vigentes ou se ela aplica para os contratos só que vierem a ser celebrados a partir do 11 de novembro. A lei trabalhista se aplica imediatamente a todos os contratos. Não existe direito adquirido à lei anterior. Portanto, quem tem férias hoje, por exemplo, eu vou dar o exemplo, é clássico. Quem tem férias de 30 dias, se houver uma lei no ano que vem, dizendo que as férias são de 20 dias, todo mundo terá férias de 20 dias. Não há direito adquirido à legislação atual. O que eu quero dizer é que há situações pontuais que podem esbarrar na questão do direito adquirido, mas a legislação se aplica a todos, com as adaptações. Então, eu acho que haverá casos, por exemplo, quem já adquiriu estabilidade, por alguma razão pela lei atual, não perde a estabilidade com a nova legislação. Quem tem, por exemplo, normas contratuais, não normas de contratos coletivos, acordos coletivos, normas que estão previstas em contratos individuais de trabalho, tem muitos executivos, muitos empregados qualificados que têm normas específicas. Essas normas não são atingidas pela lei, porque a lei não pode modificar condições contratuais individuais. Então, há algumas situações que ficam protegidas, mas, no geral, a lei se aplica, sim, imediatamente a todos. Então, assim, no caso das empresas, muita cautela também na hora de aplicar, de avaliar essa questão do que é contrato de trabalho e o que é na legislação na hora de tentar pensar em fazer qualquer alteração. Imaginando que está respaldado... Eu acho que quando se fala em contrato intermitente, quando se fala na terceirização, por exemplo, nós podemos já estar... Aliás, a terceirização, por exemplo, a lei ela é uma lei interpretativa. Esta lei nova, a reforma, interpreta o ordenamento jurídico tal como ele já era antes. Quem interpretava errado era o Tribunal Superior do Trabalho mediante uma súmula. Mas, na realidade, o ordenamento jurídico já permitia a terceirização na atividade fim.
Então, o que a lei veio fazer foi apenas adotar uma das interpretações que já eram absolutamente plausíveis e adequadas pelo sistema anterior. E essa lei, de forma clara, cristalina, opta por esse modelo de admitir a terceirização. Então, com relação a isso, também não há nenhuma dúvida de que se aplica imediatamente. Eu queria passar a palavra rapidamente para o desembargador e fazer uma pergunta para o muito deputado. Rápido, só para aproveitar a oportunidade do professor Robortella. Ele fala como advogado e eu falo como juiz. Negociação coletiva vai ser fundamental. Eu imagino, eu olho isso na perspectiva do judiciário trabalhista, para evitar conflitividade, litigiosidade, judicialização. A negociação coletiva, nesse momento de transição, vai ser muito importante para resolver esses problemas, exatamente os problemas da transição. Então, tem que focar exatamente nisso para que nós todos possamos fazer uma transição tranquila. A negociação coletiva também, e aí para evitar, rapidamente, o deputado não vai ficar bravo, mas eu assumo aqui de público a paternidade já assumida do parágrafo 2º do artigo 8º da CLT. Nós mandamos, o grupo de trabalho que estava assessorando o deputado, eu mandei através da doutora Ana Luísa, que ela vai estar aqui hoje à tarde com os senhores, e alguém me perguntou, mas você é louco, você está dizendo o óbvio, mas tem que dizer o óbvio, sim. O problema das súmulas. A súmula não pode criar direito, nem limitar e nem criar direitos não previstos em lei. Então, o que a negociação tem que fazer nesse momento? E naqueles claros, onde nós temos alguns textos normativos em aberto, indeterminados, na legislação trabalhista, a negociação tem que entrar ali, resolver isso, para evitar o que nós vivemos anteriormente, naquela pletora de demandas, de discussões e de conflitos. Queria jogar aqui só uma pergunta aqui para o deputado, que era do Fernando Pimentel, da ABIT. É um caso que tem aparecido bastante aí, entremeado das discussões da modernização das leis do trabalho, que é o caso da Guararapes, lá no Procertão. Imagino o pedindo que o senhor faça uma análise à luz aí dessas mudanças, a questão da legislação e, principalmente, acho que do que a lei do senhor prevê em relação à terceirização. Bom, eu vou aproveitar a minha palavra aqui para, em seguida, pedir licença, senão eu vou perder o voo, tá? Que é de 11h45, já são 10h45, né? Senão eu não consigo chegar na minha cidade. Bom, primeiro dizer que, ouvindo a palestra dos nossos companheiros de mesa aqui, eu acho que referendo a tudo que nós fizemos, e é evidente que, como eu disse no início, essa foi uma tarefa de muitos pais, né? Foi uma tarefa coletiva. Nós absorvemos sugestões e contribuições, desde que racionais, do mundo do trabalho, né? E ouvindo aqui o professor Robortella, onde ele fala sobre o que está acontecendo na França, na Itália, na Espanha, me parece um espelho do que aconteceu aqui no nosso país, né? Então, a necessidade da modernização da relação do trabalho é uma tônica e uma pauta do mundo, né? Não é uma pauta apenas do nosso país, né? É necessário que, nessa adaptação que está acontecendo em função das mudanças tecnológicas, da inovação, da rapidez com que há o acúmulo do conhecimento, né? Existem vários estudos que demonstram que o acúmulo do conhecimento agora tem sido geométrico, né? Então, isso tem que se refletir numa legislação, sobretudo, que tenha flexibilidade para absorver essas mudanças, né, que a própria conjuntura nos impõe, né? Então, dito isso, objetivamente, respondendo ao nosso governador de Minas Gerais, é brincadeira, o homônimo, meu amigo Fernando Pimentel, as teses acadêmicas têm sido arguídas com muita facilidade por fiscais da lei, muitas vezes querendo provar, assim, por alguma condição intelectual, de uma discussão que poderia estar restrita aos campos universitários, né? A acusação que é feita a Guararapes, lá no nosso estado, ela tem um nome pomposo de subordinação estrutural. Como não há
um artigo da lei que, porventura, possa ter sido ultrapassado pela empresa, eles estão criando uma tese acadêmica exótica, né, que, na verdade, é uma agressão frontal aos contratos de livre adesão nas cadeias produtivas. Então, é um risco, inclusive, ao sistema capitalista como ele existe hoje, né? O que é que eles querem provar lá? Que, na hora em que uma empresa encomenda um produto ou um serviço a uma terceira empresa e no ato dessa encomenda estabelece as condições, o prazo e o preço que pagará por aquele produto, isso significa uma subordinação estrutural e, como tal, tem que absorver os seus funcionários e multar a empresa demandante. Ora, é uma tese tão exótica, né, tão fora da realidade, que causa espanto, né? E eu acho que é fascista. E é fascista. Tem origem na teoria institucionalista da Itália e da Alemanha. Mas o mais grave disso é que a instituição que promove uma ação desse tipo, ela certamente sabe o impacto que isso causa na imagem daquela empresa, né? Então, a empresa segura o investimento, a empresa paralisa aquela atividade, a empresa precisa buscar apoio político, apoio jurídico, apoio na imprensa para se defender. E veja, é um projeto que era uma expectativa de termos lá no estado do Rio Grande do Norte 25 mil empregos em 3 anos na área têxtil. Foi paralisado com 4.500 empregos. O próximo ano, a Guararapes, por exemplo, vai se tornar a maior empregadora individual do Paraguai. Isso poderia estar acontecendo num estado do Nordeste do Brasil, pobre, né, que precisa, até porque de forma intensiva o setor têxtil emprega, né, e é uma das aberrações que a nossa legislação tem causado, e distorções, que ao invés de dar segurança ao trabalhador, pelo seu excesso de tutela, ele desprotege o trabalhador. Deputado, né, ele posso causa pegar o esse gancho? desemprego. O senhor colocou lá na sua lei a questão no artigo que trata da terceirização, a permissão explícita para que as empresas terceirizem qualquer atividade do seu Inclusive processo a sua produtivo. atividade principal. Como é que fica essa tese da subordinação estrutural em face da lei? Ou seja, a partir de 11 de novembro, como é que fica essa ação do Ministério Público do Trabalho e como é que fica o desenrolar dessa ação em face de uma lei que vai entrar em vigor? Guilherme, quem vai julgar é o Judiciário, né? A tese é do Ministério Público, mas a própria tese ela agride uma lei que já foi prolatada em dezembro do ano passado, novembro do ano passado, que trabalha a terceirização. Por que nós colocamos isso nesse projeto? Porque quando a lei da terceirização foi aprovada, imediatamente surgiram reações dizendo que ela, na verdade, ela convalidava a súmula 331. Porque como ela trata de trabalho temporário e terceirização, e no trabalho temporário havia nitidamente a questão da atividade meio e atividade fim, né? E no caso da terceirização não se falava nessa divisão, que é uma coisa que só existe no Brasil também, não tem em nenhum país do mundo, né? Então, se arguiu que, na verdade, ela convalidava a 331, tanto é que o Janot, em nome do Ministério Público Federal, ingressou com uma ação de inconstitucionalidade contra a lei, né? Isso está tramitando isso no STF, que eu acredito que tenha sido vencida pelo artigo que nós colocamos na lei, que define claramente que é lícita a contratação de qualquer atividade para se fazer qualquer serviço ou produto, e a empresa poderá fazê-lo, inclusive, da sua atividade principal. Então, a gente deixou claro aí para tirar qualquer dúvida de que a terceirização é lícita. Mas essa tese da subordinação é uma tese exótica, não tem a ver com a terceirização. É uma tese que está sendo colocada, como eu falei, com um viés acadêmico para agredir o capitalismo. E o professor Luiz Carlos nos reforça aqui que tem um viés fascista, é o movimento paredista. Vamos parar aqui a indústria, vamos parar aqui o comércio, vamos parar aqui a economia do país e acabar com o capitalismo, vamos voltar a um Estado intervencionista
e um Estado socialista, provavelmente, né? Onde não é possível a produção individual nem o empreendedorismo. Bom, eu quero aproveitar aqui, me desculpe, agradecer aos senhores, senão realmente eu vou perder o meu voo. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns aos nossos painelistas aqui. Bom, nós chegamos aqui ao nosso tempo aqui desse painel. Temos algumas perguntas aqui, inclusive os duas aqui que tratam de negociação coletiva. Eu vou reservar o painel que nós vamos tratar especificamente disso. Eu peço desculpa àqueles que nos encaminharam outras, mas nós vamos passar essas perguntas aqui para a nossa área técnica, elas vão ser posteriormente respondidas. Agradeço aqui a participação dos dois, pelo conteúdo, pela explicação de um tema que não é simples e parece que a gente sempre corre para tentar explanar o que é extremamente complexo, né, que vai mexer aqui com a nossa vida. Mas obrigado aí pelo conteúdo e pela síntese, principalmente. Obrigado a todos.